que eles não vão poder estar hoje porque eles são professores universitários e eles vão estar dando aula também via Zoom e pediram para gravar essa nossa conversa de hoje. O tema que está lá no nosso cronograma é o panorama da linha histórica dos livros bíblicos. Então, veja, são 66 livros. Eu decidi fazer o seguinte. Em vez de eu falar aqui dos 66 livros na linha histórica, eu achei melhor mandar isso por arquivo para vocês, que vai ser bem mais fácil ser acompanhado do que eu ficar falando aqui do Gênesis até, ou de Jó, sendo o primeiro que foi escrito, mas pegando a história de Gênesis até o livro do Apocalipse, ou por ordem de escrita até o Evangelho de João. Então, eu vou mandar isso por arquivo, e nesse arquivo você vai ter que profeta foi contemporâneo com qual, em que reinado, vai ter os períodos ali, ok? E aí você guarda isso de forma escrita, porque se eu só falasse aqui, também não seria muito útil, tá bom? Eu queria começar pedindo para que nós conhecêssemos algumas pessoas aqui do grupo. A cada encontro nosso, eu vou pedir para algumas pessoas se apresentarem aqui, falarem de onde são e por que estão fazendo esse curso. Três perguntinhas. Quem são, de onde são, por que estão nesse curso e qual é a sua expectativa. Tá bom? Pode ser isso? Se quiser falar também o que faz da vida, fique à vontade. Vamos começar aí com o Eduardo Ibrahim. Não precisa falar muito, é só dizer, se apresentar, dizer de onde é e por que está fazendo o curso e qual a sua expectativa, ok? Emerson, pastor. Emerson, perdão, eu sempre confundo. Eduardo, que é o irmão. Eu sou Emerson Ibrahim, como todo brasileiro. Eu sou morador de Salvador, aqui na Bahia. Estou fazendo um curso para um aprendizado, né? Para a gente reter coisas boas, né? Aprender um pouco mais e refrescar a memória. Como também eu tenho planos e projetos para cursar teologia, então melhor ainda, né? Quando estamos assim estudando e aprendendo sobre a palavra do Senhor. Muito bom. E se você tem o plano de cursar teologia, há uma prova que se faz lá no início, que acaba abarcando esses conhecimentos que a gente vai trabalhar aqui. Emerson Ibrahim. Não vou mais confundir, viu, Emerson? Com o teu irmão. Cadu, se apresenta aí para nós. Bom, tá ouvindo? Tá, né? Eu sou o Cadu, de Tatuí mesmo. Moro em Tatuí. E estou fazendo o curso porque o estudo da palavra de Deus ele deve ser constante. Não adianta você deixar de estudar, de ter conhecimento. Então, eu estou fazendo esse curso exatamente para aumentar esse conhecimento e aprender como fazer o estudo corretamente. Ok, muito bom. Aqueles que quiserem dizer o que fazem da vida, fique à vontade também, sua profissão, área de trabalho, tá? Para nós podermos ir nos conhecendo melhor. Deixa eu ver aqui, mais uma pessoa para se apresentar hoje. Ana Paula, está nos ouvindo aí? Olá, estão ouvindo? Sim. Ana Paula, moro em Itapetininga e estou fazendo também o curso a título de conhecimento também, de estudar um pouco mais. Belezinha. Muito bom. Então, nós temos uma sala de Zoom. Veja que maravilha, né? Se fosse um curso presencial, nós não teríamos, talvez, pessoas de regiões longínquas. Depois nós vamos conhecer em outros encontros nossos mais pessoas participantes daqui, mas eu já sei que nós temos gente aqui de Juiz de Fora, nós temos gente lá de Pirinópolis, Goiás, nós temos gente de Salvador, gente de Itabuna, gente de Itapetininga, e assim vai. E vários aqui da região de Tatuí, tá bom? Muito bem.
Deixa agora eu perguntar para você que assistiu aquele vídeo que eu enviei lá, que tem conexão com a nossa aula da semana, eu sempre acho que é semana passada, da terça-feira, e também com o nosso conteúdo de hoje. Qual foi sua impressão ou reação àquele vídeo que você assistiu? Quem quiser, abre o microfone e fala. Pastor? Sim. Douglas. Aqui é o Douglas. Isso. Eu vi o vídeo e eu tenho que admitir que é um vídeo forte, meio preconceituoso, né? Da relação do pessoal lá da Porta dos Fundos. E eu estava vendo aqui, ele falou alguma coisa que está em Romanos, Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? Ou seja, para Deus, Deus não quer ver porta de igreja, não quer saber da porta da igreja, não quer saber se a pessoa é branca, preta, ele quer ver a fé da pessoa, se segue os mandamentos, né? Nós estamos em 2020 e pelo que eu vi, uma coisa muito assim, muito racista, né? Então, é reprovado mesmo, aquele vídeo ali é muito reprovado. Mas todos vocês entenderam que aquele vídeo não é uma realidade. É um grupo de humor que estava satirizando o uso que as igrejas evangélicas fazem da Bíblia em seus sermões ou suas pregações, ok? Sim, mas só que a sátira deles, o humor deles, para mim, foi um pouco pesado. Ah, não, mas aqui, veja, nós não estamos aqui para analisar o humor. Eu também não sou fã e quando eu expliquei para vocês ontem, eu inclusive disse que é um grupo que a gente às vezes fica chocado com o tipo de humor que faz. Mas eu queria que a gente pensasse da perspectiva da nossa aula, do nosso conteúdo de interpretação da Bíblia, qual a sua reação à proposta que foi apresentada ali, ok? Que eles tentam representar de forma irônica, sarcástica. Vamos lá, quem mais? Eu, pastor. Pode falar. Rodrigo. O que mais me chamou a atenção naquele vídeo é a passividade das pessoas que estavam recebendo a mensagem. Ok. Passividade das pessoas. Eles, de fato, tentam representar naquele vídeo o que as pessoas têm chamado hoje em dia aí no contexto político de gado, né? De rebanho. O camarada está falando qualquer asneira ali e as pessoas estão concordando, aceitando, sem nenhum critério, sem juízo sobre o que está sendo falado, sem conferir na palavra. Não é? Muito boa a participação também do Douglas e agora do Rodrigo. Quem mais? Pastor, eu, Emerson. Fala, Emerson. Esse nos mostra a necessidade pela qual nós temos que estudar e a cada momento procurando nos aperfeiçoar sobre a leitura e sobre o que os escritos nos falam. Porque gravando aqui, a minha família, eu tenho parentes que eles vão para a igreja e de forma alguma eles fazem as escrituras das escrituras. Eles ficam só naquela lida do que eles estão pregando lá, do que eles estão falando, né? Então isso nos mostra que cada vez mais nós precisamos estar estudando, lendo, não só levando em consideração o que está sendo dito, para que você também, além de ouvir, que você possa ler e que você possa estudar, né? Para que não seja pego despercebido nesse momento aí, como foi dito lá naquela sátira. Ok, muito bom. E aí a sua reação tem a ver com a fala do Rodrigo, né? Porque ele diz que fica chocado naquela representação. O povo passivo, né? A passividade do povo. E você agora vem colocando que a gente precisa ter conhecimento da palavra para poder filtrar esses tipos de fala sobre o texto bíblico. Muito bem. Quem mais quer compartilhar conosco aí suas impressões ou reações? Kel. Então, o senhor chegou a citar um relato, um verso lá de Apocalipse, a besta
ficou de frente ao mar e aí eu me lembrei até de um episódio que meu pai sempre conta, que meu pai tem histórias para contar, e em uma dessas visitas por aí, ele foi em um local e a pessoa que estava pregando decidiu abrir a Bíblia e fazer o sermão a partir da abertura bíblica, e aí caiu nesse capítulo. E a besta saiu do mar. E aí, agora, o que é que ele ia falar? Aí ele fechou a Bíblia. Então, irmãos, agora segue o conselho. Não devemos mais ir para a praia porque o inimigo pode vir de lá. Então, isso não é uma realidade distante e algo que acontece só nos vídeos. É algo muito presente e cada dia mais próximo da gente. Cada dia. E aí, é um conselho, uma advertência através de um vídeo desse para a gente se policiar para não se cair nesse erro, nos achismos, se tornar um papagaio, começar a repetir e fazer a leitura, se preparar, se dedicar, como os bereanos. Ok. De fato, esse tipo de coisa que eles retrataram ali acontece em púlpitos de igreja. Claro que eles aumentaram, citaram textos que não estão ali nas escrituras sagradas, mas você vê essas coisas, pessoas que citam um texto em púlpito de igreja e falam uma coisa totalmente diferente daquilo que o texto de fato quer falar, né? Eu já citei várias vezes esse exemplo, que já dou a palavra. Eu estava aí numa reunião em algum lugar, em outra galáxia, e o camarada foi fazer uma reflexão bíblica, abriu lá em Gênesis 1:35 e leu assim: e Deus viu tudo. E aí ele parou a frase ali e disse assim: olha, Deus vê todas as coisas. Deu aquele ar de suspense, assim. Oh, só faltou a música. Mas ele nem completou a frase do versículo, né? E Deus viu tudo, viu que tudo era bom, tal. Ele estava contemplando a criação. O texto ali não estava tratando da onisciência divina, né? De fato, Deus vê tudo e ele podia usar outro texto bíblico para embasar sua fala sobre a onisciência divina. Mas ele pegou um texto, decepou o texto e deu a esse texto uma fala ou um significado que ele não trazia na intenção original do seu autor. Muito bem. Então, tem tudo a ver com o vídeo aí que a gente assistiu. Alguém tinha pedido a palavra para falar? Quando você pedir, você aciona a mãozinha aí, que aí eu vejo aqui quem tá pedindo. Pode falar, Emerson. Como ele fez lá no final da sátira, né? No final do vídeo, lá ele estava lá apagando com corretivo e colocando as suas próprias palavras. Tem pessoas que ela não colocam as suas próprias palavras como ele fez ali, mas ela luta de forma verbal no momento que está pregando ou falando da palavra do Senhor e diz que não existe a palavra. E pessoas assim tiram para si como se estivesse na Bíblia, mesmo não estando. Por não saber, por não procurar. Exatamente. Então, veja, a gente corre esse risco. Não é? É só aí, né? Deixa eu mutar alguém aqui. A gente corre esse risco, não é? De talvez não adulterar ali no texto, mas quando vai expor de alguma maneira, fazer esse tipo de coisa. Sabe que eu tenho visto até estudos bíblicos nossos, da minha igreja, do povo adventista, que às vezes traz um texto prova, que é o que a gente chama, né? Uma pergunta que traz um versículo bíblico para responder aquela pergunta, mas o seu contexto fala de algo totalmente diferente. E aí você usa só aquele versículo para responder uma pergunta. É como se você estivesse manipulando a Bíblia para dizer o que você quer, não o que o texto está dizendo. Então, alguns estudos bíblicos usados por nós, adventistas do sétimo dia, são, às vezes, passíveis de acusação de desonestidade intelectual. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Usar texto
mas não respeitar o seu contexto. Dá ao texto um significado que ele não tem. Ok? Lucas Gabriel levantou a mão. Diga. E só para complementar, digamos assim, não que necessite, mas é legal a gente lembrar daquela passagem de Jesus em João 8:31, para ser mais específico, que ele fala, né, que é para você crer na verdade, mas você também conhecer a verdade. Ele tem muito mais, tirando só esse contexto aqui, mas é bem legal a gente também ver a discipulado de Cristo e como a gente deveria refletir isso. A gente também tem que estudar, tem que ter um conhecimento. Isso também enfatiza naquela pergunta que o senhor começou o curso hoje, perguntando qual é o nosso objetivo. Talvez esse também poderia ser uma das respostas, ser um discípulo de Cristo, porque hoje nessa era de internet, a gente pode receber só um textinho bíblico e fazer com que aquilo ali vire um sermão, tirando fora do contexto. Talvez a gente se lembrar de que Cristo é muito mais do que apenas aquele versinho, possa ser algo que seja muito útil para a nossa vida cristã e também para o testemunho, para que a gente possa dar para as outras pessoas. Só para dizer isso mesmo, pastor. Excelente, excelente sua contribuição, Lucas. Eu queria deixar para pesquisa sua, você dá uma googada depois, me perdoe aí, Josiele, não sei se já está fazendo parte da língua portuguesa, a googada, mas põe aí entre aspas, itálico, sei lá. Mas dá uma googada depois num sermão do famoso, saudoso, célebre padre Antônio Vieira. O sermão intitulado A Sexagésima. Foi um sermão pregado na Capela Real em janeiro de 1655. Nesse sermão do padre Antônio Vieira, ele trata numa determinada parte de Mateus capítulo 4. Lembram de Mateus capítulo 4? Mateus capítulo 4, você tem a tentação de Jesus, e geralmente nós usamos esse texto para dizer como Jesus respondia às tentações, citando a palavra, está escrito. Mas o padre Antônio Vieira nos lembra, nesse sermão dele, tão antigo, 1655, que o diabo também cita a palavra ali em Mateus capítulo 4. Só que ele a cita fora do seu contexto correto. Então, quando o diabo faz uso do Salmo 91, ele cita até uma parte, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não te deixem tropeçar em uma só pedra. Só que ele não esquece, claro, ele não menciona quando andares nos seus caminhos, nos caminhos do Pai, de Deus, do Eterno, não no caminho da presunção. Então, a conclusão do padre Antônio Vieira, nesse sermão, a sexagésima, é que a palavra de Deus usada fora do seu contexto, para dizer algo que ela não diz, para dar ao texto um significado que ele não tem, se torna a arma do inimigo para a tentação. A palavra de Deus, usada como Cristo a usou, no seu contexto correto, dando a ela o significado pretendido pelo seu autor ou escritor, é um escudo contra a tentação. Aí ela pode ser também a espada do Espírito, que Paulo usa essa figura lá em Efésios capítulo 6. Então depois dê uma pesquisada nisso, fica como tarefa de casa para vocês. A sexagésima do padre Antônio Vieira. Diga, quem levantou a mão? Lucas, fala, garoto. Rodrigo. Opa, Rodrigo, fala. É que o Lucas estava com a mão levantada. Deixa eu abaixar a mão do Lucas aqui. Baixei já. Pode falar, Rodrigo. Pronto. Sim. Pastor, o senhor falando sobre texto e contexto, eu não me contive para poder já... Não tem problema nenhum se eu estiver equivocado, porque eu quero aprender o que é o correto, referente àquela dúvida que eu perguntei para o senhor. Vamos agora nela. Repete para nós a sua dúvida, para todos estarem cientes, a respeito de Romanos capítulo 8, verso 28. Bom, eu não sei se é Romanos, que eu não tenho assim, certeza do texto. Eu sei, diz assim: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso. E eu lendo esses estudos e comparando com outros textos da Bíblia, o que me vem acho que é o próprio Jesus que diz, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Uhum. Aí como se referente
que há uma promessa para aqueles que amam a Deus, aí eu fiquei me pensando, porque nós só podemos testemunhar para o céu, para os mundos não caídos ainda, que nós amamos a Deus através da obediência. Correto ou não, pastor? A obediência, ela emana do amor, ela é consequência do amor, e ela pode ser uma demonstração pública do amor. Mas a obediência também pode ser uma demonstração de serviço ou de devoção sem amor. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Lá na sua pergunta que você mandou ontem, se podia substituir no texto eu não posso substituir, porque o texto fala aqueles que amam a Deus. E a língua grega usa a palavra ama, usa o verbo amar e não o verbo obedecer. Mas aí você pode continuar a linha de raciocínio quando vai conversar com alguém, ou ensinar, ou pregar. Porque, de fato, Jesus diz, se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. Ele também diz lá em João capítulo 15, se vocês são meus amigos, vocês vão me obedecer. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o fato ali em Romanos 8, não dá para adulterar o texto. Agora, aqueles que amam a Deus, eles frutificam em obediência. Então, a obediência é um resultado, é um fruto de estar em Cristo em amor. Ok? Sim. Mas os textos eles se completam ou não? Desculpe, repete porque o teu áudio travou. Os textos, eles se completam ou raciocínio que pode ser usado entre os dois? Sim, sim. Há o que a gente chama de intertextualidade. A Bíblia, ela se completa, não é? Você analisa todos os textos que tratam daquele assunto e vai correlacionando os textos e as falas de Jesus, de Paulo, de Pedro, falas do Antigo Testamento. Então, eles se complementam, sim. Há uma relação entre eles. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ok, que amam a Deus. Agora, aqueles que amam a Deus, eles são obedientes. Agora, eu não posso dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são obedientes, porque nem todo obediente, de fato, obedece motivado pelo amor. Ok? Sim. Então, pronto. Mas os textos se complementam. Deixa eu ver a mãozinha da Josiele, que está levantada aqui. Fala, minha amiga querida. Não, pastor, eu só ia pedir para o senhor repetir o título do sermão do padre Antônio Vieira, mas o senhor já repetiu, eu já anotei. Obrigado. Ok. Então, se alguém perdeu aí, a 60ª. Padre Antônio Vieira, sermão pregado na Capela Real em 1655. Aí há um trecho sobre Mateus capítulo 4. Tá bom? Ok, deixa eu seguir aqui com as dicas de hoje. Houve uma outra pergunta, eu acho que o Elis não está aqui hoje, ele fez a pergunta ontem assim, os apócrifos, que são aqueles 7 livros que não constam na Bíblia protestante, eles já existiam na época de Jesus? E aí deixa eu lembrar vocês quais são os livros apócrifos. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, ela é da editora Paulus, e é um excelente texto em termos de tradução, ok? E aqui no índice, por ser uma Bíblia católica romana, nós encontramos os livros apócrifos. São eles Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, Baruque e acréscimos ao livro de Daniel. Tá bom? Então, esses são os apócrifos. Eles existiam já na época de Jesus? Sim, eles já existiam na época de Jesus e na época dos apóstolos. Tanto que, lembram que eu falei na terça-feira sobre a Septuaginta, que é a versão grega do texto do Antigo Testamento? É a versão grega. Na Septuaginta, quando eles traduziram o Antigo Testamento, e ela já existia na época de Jesus, a versão grega, eles têm aqui a tradução desses livros chamados de apócrifos.
talvez por isso, porque eles já circulavam naquela época, aquele texto de Paulo de 1 Timóteo 3,16, porque toda a escritura é inspirada por Deus, ele pode ser traduzido também de uma maneira diferente. O texto de Paulo pode ser traduzido assim: porque toda a escritura divinamente inspirada é útil para corrigir, para instruir e tal, e tal, e tal. Nossas Bíblias geralmente trazem assim: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para. Mas há essa possibilidade de tradução, toda a escritura divinamente inspirada, porque talvez na época do apóstolo Paulo já a Septuaginta estivesse rodando ali com os livros apócrifos e ele pode ter tido a intenção de fazer uma ressalva. Olha, essa escritura circula, mas toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para instruir, para corrigir, para repreender, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado para as boas obras. Ok? Então, ficou aí a resposta do Elis. Como nós estamos gravando essa aula, para aqueles que não estão aqui poderem assistir depois, fica a resposta para ele aí. Tá bom? Hoje, o que eu queria deixar com vocês nesse bate-papo mais rápido, porque eu percebi que na terça alguns ficaram meio cansados, tal, ficou só a tela do PowerPoint, e a gente está no Zoom testando, né? Lamentavelmente, eu sou cobaia de vocês, vocês são minhas cobaias também nessa realidade virtual aqui, como a gente vai se adaptando a ela, não é? Eu queria dar uma dica de leitura para vocês, algumas dicas, por exemplo, dessa versão da Bíblia aqui, ó, o Livro da Vida. Ela é da editora Sextante e a tradução dela, ou a versão, é a Nova Versão Transformadora. Nova Versão Transformadora. Por que é interessante essa edição da Bíblia aqui? Eu vou falar um pouquinho de versões hoje, tá bom? Por que ela é interessante? Porque essa versão da Bíblia não tem capítulos e versículos. Ok? Mas, pastor, aí dificulta a vida da gente. Não. Eu sei que os capítulos e versículos facilitam para nós localizarmos o texto. Mas eles também nos trouxeram um desserviço, que é fazer da Bíblia um livro de máximas, como se toda a Bíblia fosse um grande livro de provérbios. Então a gente pega Filipenses 4:13, todas as coisas posso naquele que me fortalece. E só decora aquilo ali e não sabe por que Paulo falou aquilo, e em que contexto ele falou. Aí eu crio um adesivo e ponho lá, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Aí participo de uma campanha de oração em que eu quero ganhar um carro novo e eu oro lá, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu vou ganhar um carro novo. E o texto não está dizendo isso. Então a vantagem dessa edição aqui, dessa versão, o Livro da Vida, é que ele é escrito como se fosse um grande, me perdoem a palavra, mas em termos de gênero literário, um grande romance. Tá bom? Não romance no sentido sentimental, mas no sentido de gênero literário, certo? Livro 1, livro 2 e livro 3. A semelhança dos livros de Tolkien, né? Da série O Senhor dos Anéis, você tem livro 1, livro 2 e livro 3, e em cada livro você ainda tem 2 livros, em cada volume deles. Então aqui você tem livro 1, livro 2 e livro 3. E você pode ler de forma corrida, e numa tradução muito boa, essa versão é muito boa, é uma linguagem bem atualizada. Então, se você quiser ter uma experiência diferente do que a gente chama de ano bíblico, por exemplo, que é ler a Bíblia toda em um ano, pega essa versão aqui, o Livro da Vida, da editora Sextante, a Nova Versão Transformadora. Você vai achar bem interessante isso aqui, tá bom? Por que é importante você ter em casa várias versões nessa jornada que nós estamos tendo de estudo da palavra? Porque várias versões e várias traduções. Por exemplo, você pega João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, no Brasil. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, tem uma série de erros de tradução, embora tenha sido corrigida. E a boa parte está lá no Novo Testamento, quando fala das línguas. Eles acrescentaram lá línguas estranhas, quando o texto grego não traz a palavra estranha. É só aquele que fala em língua, em idioma. Não é nem outra língua e nem língua estranha.
Então, é por isso que algumas denominações preferem muito a revista e corrigida, porque ela favorece questões doutrinárias dessas denominações. Depois você tem a Almeida Revista e Atualizada, que é um dos textos mais usados. Ela é muito boa, é um texto bem traduzido. A única dificuldade é que ela apresenta ainda um português mais arcaico. Então você tem ali o uso da segunda pessoa do plural constantemente. Vós que quereis, o vosso desejo, e assim algumas pessoas têm dificuldades, e o fraseado dela não é tão direto. Você tem as vírgulas criando uma interfrase ali, e às vezes você perde a linha ali do texto. Ainda mais nessa era em que se criou uma nova linguagem, né? No WhatsApp, no Instagram, onde tudo é abreviado, sentido mais direto, com uma economia de caracteres tremenda. Outra versão que você também pode analisar é a nova versão internacional. Ela substitui a segunda pessoa do plural vós por vocês e tu por você, no singular. O Kel está com ela ali. Mostra para nós aí a capa dessa Bíblia, Kel. A NVI de estudos. O Kel está paralisado ali. Acho que ele travou. Você está mostrando? Porque seu vídeo está travado. Where are you? Kel foi abduzido. Voltei? Ah, voltou. A Bíblia está um pouco surrada, que tem uns 10, 12 anos. Mas aí a capa já não está dando mais para enxergar o nomezinho aqui. É verdade. Mas eles fazem, eu não sei que material eles usam, qualquer suor nosso tira esse dourado da capa. É, né? Mais ou menos esse logradouro aí que está na capa. Isso. Um dourado, né? Isso. Bíblia de Estudo NVI. Além de ter um texto muito bom, ela vem com uma série de auxílios para o leitor. Notas de eruditos, estudiosos da Bíblia. Então, é uma Bíblia muito útil. Você tem que pensar em termos de tradução, se o texto é bom, e em termos de versão, se é uma Bíblia de estudo, que auxílios ela tem e que pressupostos ela utiliza, ok? Tem gente que gosta muito daquela Bíblia Thompson. A tradução do texto não é muito boa, tradução contemporânea, e as cadeias de tema levam para umas ideias que não são bíblicas. Essa Bíblia aí, o Kel já tem há alguns anos, muito boa, viu, Kel? Parabéns pelo uso dessa Bíblia aí. A Bíblia de Jerusalém, Pastor Geraldo, é uma Bíblia boa? Excelente quando você quer pensar numa tradução literal do texto das Escrituras, ok? Uma tradução literal, a Bíblia de Jerusalém nos fornece isso. Agora, ela tem alguns comentários nos seus rodapés e margens que vão contra algumas linhas bíblicas de interpretação do protestantismo, especialmente quando trata de profecia bíblica. Ok? A tendência da Bíblia de Jerusalém, em seus comentários, é lançar todas as profecias para o passado. Tudo já se cumpriu, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, porque a tendência é tirar o foco de onde a profecia geralmente coloca. Tá bom? Então, essa é a Bíblia de Jerusalém. O texto excelente, ok? Aliás, deixa eu já responder, acho que o Cadu deixou também uma pergunta na aula passada, sobre os originais. Foi isso, Cadu? Cadu? Sim, pastor. Sobre os originais. Hoje, quem detém, ou se eles ainda existem, onde eles estão, esses originais? Ou apenas cópias que existem? O que aconteceu com isso? Ok. Então, ninguém detém porque, de fato, esses originais, que o termo técnico que a gente usa na questão textual é autógrafo, porque é aquele que o escritor escreveu com a própria mão, os autógrafos, eles não existem mais, nós não os temos mais. Eles foram perdidos ao longo do tempo. O que nós realmente temos são cópias bem preservadas,
por grupos como aqueles que eu mencionei na terça-feira dos maçoretas, e que não é que é um trabalho bem melhor, mais bem feito do que os copistas que produziram cópias do Novo Testamento, ok? Mas os originais nós não os temos mais. Se perderam, porque os materiais eram muito frágeis, né? Você tem a Bíblia sendo escrita primeiramente em papiro, aquele papel que crescia lá na margem do Nilo, hoje tem papiro até no jardim, né? Papiro ornamental. Então, o papiro ele se degradava muito fácil. Depois, a Bíblia passou a ser escrita em pergaminhos, que aí já eram confeccionados a partir do couro de carneiro, porque o rei de Pérgamo queria uma biblioteca maior do que a de Alexandria no Egito, ou que rivalizasse com a biblioteca de Alexandria. Quando o rei do Egito ficou sabendo disso, ele proibiu o fornecimento de papiro para a cidade de Pérgamo. E então o rei de Pérgamo, da cidade-estado de Pérgamo, chamou seus sábios e disse: olha, precisamos escrever, eu quero uma biblioteca grande, deem um jeito, não tem papiro, se vira, senão eu vou escrever no couro de vocês. Vou rolar, vai cortar a cabeça. E então os sábios lá de Pérgamo tiveram a ideia de escrever em pele de carneiro. E aí, em homenagem à cidade de Pérgamo, o nome ficou Pergaminho. E qual era a vantagem do pergaminho? O pergaminho você podia raspar a escrita que você fez e ainda escrever por cima. Podia ser reutilizado. Além da preservação, ele era muito melhor preservado do que o papiro. Inclusive, alguns pergaminhos que foram achados, os arqueólogos podiam usar uma técnica em que você lia o texto que estava por cima, mas também conseguia ler o primeiro texto que havia sido escrito e raspado, e depois escrito por cima. Esses pergaminhos raspados e reescritos são chamados na arqueologia de palimpsestos. O que isso muda na sua vida? Nada, mas fazer o quê? Tanta cultura inútil que a gente pega pelo Google e rede social, pega pelo menos uma que seja mais bonita, né? Palimpsesto é o nome do pergaminho raspado, ok? E reescrito. Então, Cadu, só resumindo, os originais não existem mais, os autógrafos. Certo? Outra versão da Bíblia, essa aqui foi a que eu comentei ontem, é a Bíblia judaica completa. Ela traz aquela divisão nos moldes da Bíblia hebraica. Então, o último livro do Antigo Testamento nessa Bíblia não é Malaquias, é Crônicas, porque ela segue a divisão da lei, dos profetas e dos escritos. Tá bom? A lei, os profetas e os escritos. Qual o problema dessa Bíblia? Ela é tradução de um homem só. Sempre que você for comprar uma Bíblia para estudar, preste atenção se ela foi produzida com base em comissões de tradução ou se ela foi produzida como a tradução de uma pessoa só. Por quê? A Sociedade Bíblica do Brasil, ela trabalha com comissões de pessoas eruditas na área do texto bíblico. Então, esses eruditos são de diversas denominações cristãs. Então, eles chamam um luterano, eles chamam um presbiteriano, um batista, um adventista, um não sei o que mais. Reúne esses eruditos lá e a tradução procura sair o mais imparcial possível em termos de doutrina, sem puxar para um lado nem puxar para o outro. Quando você tem a tradução de um homem só, ao ter que fazer uma escolha de tradução, eu vou escolher essa palavra ou essa, geralmente ele escolhe uma palavra que seja tendenciosa com a pressuposição dele, com a teologia dele, ok? O mesmo acontece também com essa Bíblia aqui, que é uma das versões mais contemporâneas que nós temos hoje no mercado. É a Bíblia A Mensagem, produzida pelo Dr. Eugene Peterson, falecido, inclusive, eu não lembro se foi ano passado ou esse ano, acho que foi ano passado. Eugene Peterson, excelente autor, escreve muitos livros muito profundos e ele traduziu a Bíblia numa versão extremamente contemporânea, ok? Ela é útil para devocional, mas quando você quer fazer um estudo mais sério do texto, pegue uma versão mais literal, como a Nova Versão Internacional, a Bíblia de Jerusalém, etc. Outra Bíblia que eu recomendo também, que é na Nova Versão Internacional, é essa Bíblia aqui, ó.
a Bíblia do discípulo, porque os auxílios que ela traz são muito bons. Os auxílios dela são muito bons para quem está estudando a palavra. Você também tem a Bíblia de Estudo de Genebra, que é produzida pelos irmãos presbiterianos. É uma Bíblia muito boa também nos seus comentários, mas vai trazer ali o selo da predestinação, ok? Nos comentários dela, nas cadeias de tema, vai trazer predestinação, tá bom? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma questão de Bíblia para falar para você. Então, quando você for estudar um texto da Bíblia, é muito importante que você olhe esse texto em várias versões dela. Porque enquanto mais versões você olhar, mais completa será a sua visão do texto. Rodrigo levantou a mão ali, fala para nós. Pastor, através do estudo das profecias e o período que nós estamos vivendo, há possibilidade de saber qual selo já foi aberto ou está abrindo? Ah, sim. Inclusive, nessa quarta-feira, pelo Facebook da Igreja aqui das Mangueiras, a pregação será sobre a abertura dos 7 selos. Historicamente, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, nós já avançamos aí na abertura dos selos. Deixa eu pegar aqui. Não é exatamente o nosso assunto, mas só para dar uma palhinha para vocês, a abertura dos selos está ali em Apocalipse capítulo 6. Então você tem o primeiro selo, que corresponde à época da Igreja Apostólica. Você tem o segundo selo, e nós temos já, só para eu não gastar tempo na sequência aqui, nós temos aqui, observei, verso 12 de Apocalipse 6, observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Historicamente, nós reconhecemos a abertura do 6º selo por conta desse grande terremoto e dos outros sinais, do sol escuro como tecido de crina, a lua vermelha como sangue e as estrelas caindo do céu. Nós temos aqui o ano de 1755 com o terremoto de Lisboa. Foi o terremoto mais significativo até hoje e que coincide com outras profecias de tempo, como a profecia de Daniel, que marca os 1260 anos para início do tempo do fim. E os 1260 anos vão de 538 a 1798. Então, o tempo do fim começa ali. E o terremoto de Lisboa acontece em 1755. Então, nós já estamos no 6º selo, Rodrigo. Já passou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e nós já estamos na abertura do 6º selo. Os acontecimentos do 6º selo estão tomando lugar na história. E o 6º selo envolve o retorno de Jesus para nos buscar. Mas início foi muito tempo atrás, né? Foi muitos anos atrás, né? O início da abertura do 6º selo, né? Isso. A data que a gente pega para demarcar, não que seja aquela data exata que começou, mas é por causa do evento que ocorreu. Por isso que a gente tem o terremoto de Lisboa em 1755 e nós temos a profecia de Daniel dos 1260 anos, que dá início ao tempo do fim em 1798. Então, nos anos de 1700, da metade para o final, você tem o início do 6º selo, a abertura lá. Ok? Fechou. Certo. Então, veja, deixa eu recomendar, eu vou ver se eu copio isso aqui também e mando para você, se eu digito isso. Eu tenho esse livrinho aqui muito bom, que é o Manual de Exegese Bíblica. Exegese é a área da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. A exegese é a prática dessa ciência. Manual de Exegese Bíblica. E tem uma página aqui muito boa,
sobre uma lista de erros de interpretação mais frequentes. Eu vou ver se eu digito isso aqui e mando para vocês também, tá bom? Para que vocês tenham ciência de quais são os erros mais frequentes na tarefa de interpretação bíblica, tá bom? Então, em termos de Bíblia, tenha várias versões. Procure uma Bíblia de estudo que te atenda. Por que é importante ter uma Bíblia de estudo? Porque ela dá uma introdução de cada livro. Isso te ajuda a entender o contexto da época em que foi escrito o livro, para quem ele foi escrito, para você saber melhor como se aplica, que significado tinha para a época e como se aplica hoje para a sua vida. Temos duas mãos levantadas aqui. A primeira foi do Guilherme Mascarenhas e depois do Lucas Gabriel. Ô pastor, uma dúvida. A Bíblia Andrews também se enquadra como uma sugestão para a prática de estudo? Sim, a Bíblia de Estudo Andrews também é uma excelente Bíblia de estudo. Ela traz boas introduções aos livros e trazem excelentes notas de comentários sobre o texto bíblico, de bons eruditos que são adventistas do sétimo dia. Mas ela não é uma Bíblia que mexe no texto para favorecer a doutrina adventista, ok? Tem uma ou outra versão de Bíblia que circula por aí que mexeram no texto para favorecer doutrinas de igrejas. A Bíblia de Estudo da Andrews, ela não faz isso. A versão dela é a New King James Version e não é mexido ali para favorecer essa questão doutrinária ou aquela outra, tá bom? Mas é uma excelente Bíblia para estudo. A Andrews não é da Almeida Revista Atualizada, pastor? Isso que eu ia falar mesmo. A minha é. Se for no português. A minha aqui. Tá. É que a minha... Entendi, desculpe. É que a que eu uso aqui é em inglês. Então ela é a New King James. Desculpa aí. Tá Desculpa, pastor, desculpa. Falando sobre isso, já que o senhor tocou no assunto, a Bíblia King James de estudo, ela é boa, porque eu tenho uma, eu acho muito bonito o linguajar dela, porém tem algumas coisas que divergem da Andrews e também se divergem da NVI de estudos que eu tenho. Você diz em termos de texto ou de comentários? Comentário, pastor, de comentários. De texto, assim, ela tem uma versão mais poética, assim, é mais bonita de você ler. Mas na questão, por exemplo, das próprios comentários dela, de algumas outras coisas assim que fogem um pouquinho do que a NVI e do que a Almeida trazem. O senhor acha que até que ponto ela pode ser útil? Porque então, ela não é uma Bíblia que é de alguma denominação. Isso. Ela é uma Bíblia neutra. Daí a importância de nós termos cursos como esse aqui, para estudarmos Bíblia. Porque é muita coisa no mercado hoje sobre Bíblia, várias Bíblias de estudo, muitos comentários bíblicos, e não é só porque um erudito falou que aquilo é fato. Também não é porque a maioria falou que é fato. Não é porque uma minoria sustenta que aí eu não posso defender, não é defensável. Então, eu preciso ter conhecimento para saber se aquele comentário ele realmente é bom, se ele é fato, se ele se harmoniza com o contexto bíblico, se ele é o mais provável, ok? Então, ela é uma Bíblia boa, mas você vai ter que fazer opções dentro dos comentários, das margens, de qual versão de Bíblia de estudo está melhor. E nenhuma é perfeita. Então, ora você vai ter o melhor comentário nessa, ora o melhor comentário na outra. Uma segunda dúvida, desculpa. Visto que a CBB, ela tem todo um ramo, assim, para quando vai lançar um novo material, que nem o senhor falou, que chama eruditos de várias denominações. Por que tem pessoas ainda que acreditam em algumas Bíblias que não são da CBB? Por exemplo, da Testemunha de Jeová, que eles produzem o próprio material interpretando da forma que eles querem. Por que isso é permitido? O senhor sabe me dizer o porquê? Assim, ou qualquer pessoa pode traduzir a Bíblia segundo o que ela achar que é o certo? É que a Bíblia não tem dono nesses termos. Então, se uma pessoa quiser se lançar ao trabalho de tradução da Bíblia, ela tem total liberdade. Se ela tem uma editora depois para publicar isso, publicou. Ah, entendi. Eu achei que tinha que passar por alguém, porque pela CBB, a Sociedade Brasileira Bíblica, eu achei que eles tinham um comando para proibir esse tipo de coisa, de alguma pessoa pegar a versão bíblica que quiser e produzir aquilo ali a livre vontade. Não. A SBB
não tem esse controle, não. Entendi. A Bíblia não pertence a eles, né? Eles fazem um excelente trabalho. Ultimamente, aí por questões de mercado, eles andaram dando abertura para algumas coisas que não são lá muito boas, mas eles não têm um monopólio da palavra. Obrigado. Pastor, Sim. A interpretação, ela não tem nada a ver com a pessoa querer acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia? Não. A interpretação é a tarefa de você descobrir o significado do texto. Isso é interpretação. Ela conta com uma ciência que nós chamamos de hermenêutica bíblica, que tem regras para você trabalhar o texto bíblico, ok? Então, a interpretação não é você acrescentar nem tirar. É um esforço que a gente precisa contar muito com a guia do Espírito Santo. Por isso que tem esses manuais assim, ó, manual de exegese bíblica, como você chegar ao significado do texto. Então, interpretar é essa tarefa de você tirar o significado que o texto tem, pretendido pelo escritor, pelo autor, ok? E aí você tem várias aplicações do texto para os nossos dias, certo? Aplicação é uma coisa, interpretação é outra. Agora, quando eu escolho dentro da Bíblia, isso aqui eu acho que é importante, isso não é. Isso é inspirado, isso não é inspirado. Aí eu estou retirando ou acrescentando, né? Eu estou fazendo uma Bíblia dentro da Bíblia. Houve casos na história, teve um indivíduo chamado Marcião, ele selecionou os livros que ele gostava e tirou os outros. Ele usava uma Bíblia menor. Ele não gostava de alguns, aí tirou fora. Ok? Então, interpretação é isso, não é acrescentar nem tirar, é descobrir o significado do texto. É o que mais tem faltado hoje em púlpitos de igrejas. Pregar o significado do texto, o que dizia para a época, e pregar a aplicação dele, o que ele diz hoje para mim, o que eu aprendo dessa lição. Isso é interpretação bíblica. Mais algum questionamento sobre o tema de hoje? Pode falar, Rodrigo. Não, é só um comentário. A gente vê muito na igreja as pessoas querem só consolar, mas elas não querem receber a verdade para que elas possam ser conscientizadas que é necessário, né, uma conversão, né? E às vezes eu percebo isso. Elas vão lá para ser mais consoladas com a palavra, sendo que o objetivo de Deus não é só isso. Ele quer nos salvar, né? E para nos salvar, lógico que vai ser pelos métodos de Jesus, mas eu entendo que é um relacionamento de via dupla. Lógico que é 99% por Deus, mas há um esforço humano também, né? Pelo menos é isso que eu entendo. Deixa eu tentar ajustar a sua fala, porque em termos de salvação, é 99% Deus, é 100% graça, ok? A salvação é 100% graça. A gente não tem nada para oferecer para a salvação, ok? A minha única parte, isso não é obra, é aceitar o que Cristo faz por nós. Isso é extremamente passivo, né? Ele que fez, eu só aceito. Então, salvação é 100% graça. Eu aceito e aí eu passo a ser eu sou justificado e passo a ser santificado diariamente. E aí é que entra o meu esforço, não para eu ser salvo, mas para que eu cresça no conhecimento da salvação. Para aceitar. Isso. O meu esforço é, após aceitar, eu continuar me mantendo em comunhão com Ele, que é o que Paulo chama de bom combate da fé, ok? Até que eu chegue nessa vida de santificação à volta de Jesus, quando eu serei glorificado. Agora, de fato, muitas pessoas só buscam consolo. Eu tive um excelente professor de pregação que dizia assim: a tarefa da pregação é consolar os perturbados e perturbar os confortáveis. Então, a gente tem que fazer assim. A gente consola os perturbados e perturba
os confortáveis, ok? Essa é a tarefa da pregação. Tem que consolar, mas tem que sacudir o galinheiro também para a coisa funcionar, tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram falar ou nós podemos encerrar? Ah, sim, Emerson levantou a mão, depois o Cadu. É interessante, referente que o senhor falou, referente às Bíblias, assim, qual a melhor para que a gente pudesse estudar. Quando eu comprei a minha Andrews, para mim eu tive uma facilidade melhor, porque além de ela te dar a versão bíblica dela, ela te dá os pontos embaixo ali, onde você consegue fazer, linkar, né? Você está lendo os versículos e ali ele te dá a condição, assim, te explica de uma forma melhor, e aí ela já linka esse versículo com outros capítulos também de Bíblia, de outros versículos de outros lugares. Então, referente a Andrews, eu gostei dela, e é a Bíblia que eu mais estudo, que eu mais leio. Eu tenho outros, mas essa daqui, para mim, hoje, assim, sem ter outros, né? É melhor para mim, o melhor estudo está sendo nessa aqui. Excelente. Eu confesso que quando eu soube da produção da Bíblia da Andrews, eu fiquei receoso de que nós fôssemos acusados de estar criando uma Bíblia adventista. Fiquei receoso. Mas a produção foi excelente, o material é muito bom e tem sido muito útil mesmo na mão de quem procura estudar com as notas da margem. Cadu, pode falar, meu querido. Pastor, eu vejo assim, o ser humano ele tem muita dificuldade em ler e ouvir aquilo que não é muito favorável ao modo de vida ou aquilo que ele faz, né? Então, ou como ele é. Então, se você escuta assim, porque você está acima do peso, ou esse cabelo não está legal. O ser humano tem essa dificuldade. Então, muitas vezes hoje ele está mais adaptando a Bíblia e a igreja ao modo de vida e a como ele se comporta, do que mudando o seu modo de vida de acordo com a Bíblia. Tá? No Rio de Janeiro, eu sei que existe uma igreja lá que ela literalmente aboliu algumas passagens bíblicas realmente. Por quê? Porque são passagens que vão contra alguma forma, alguma conduta ou alguma forma que eles pregam dentro dessa igreja. Então, eles realmente aboliram. E essa aí até passou no jornal há um tempo atrás, falando sobre esses cultos que estavam ocorrendo lá. Então, acho que agora que nós estamos realmente partindo para o final dos tempos, a palavra de Deus ela vai ser realmente utilizada, até mesmo utilizada pelo inimigo para enganar muitas pessoas. Então, realmente, a gente tem que fazer um curso desse, a gente tem que estar atento a muita coisa para a gente não ser enganado. Muito bom, muito bom. E não é só lá no Rio de Janeiro, não. Eu conheço outros lugares em que a Bíblia tem sido totalmente deturpada para ser lida com uma visão... Eu não vou usar os termos aqui porque pode ferir alguma ideologia, alguma situação aí, mas tem colocado outras lentes para ler a Bíblia conforme a conveniência, né? Isso é muito comum dessa época em que as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade. Então é a sua Bíblia, é a Bíblia para o seu grupo, é a Bíblia para esse grupo aqui, é a Bíblia para o outro grupo. E a gente vai adaptando a revelação ao nosso gosto, quando nós é que deveríamos ser moldados por ela. Emerson está com a mão levantada aí, pode falar? Não, pastor, mas eu queria falar também. Dias atrás, antes de acontecer referente à pandemia, eu tive uma visita aqui na porta de casa dos nossos irmãos do Testemunho de Jeová. E aí eles vieram citar para mim um verso isolado ali da Bíblia, né? E eu sabia muito bem referente ao que eles estavam falando, né? E na hora que eles falaram, eu rebati com a palavra, o contexto geral, aí eles, não, tudo bem, a gente vai marcar com a outra pessoa para que possa estar passando aqui para te falar melhor, né? Uma pessoa assim, no caso deles, no entendimento deles, que tivesse um entendimento melhor referente ao que no momento não queriam falar. Então, tem diversas pessoas hoje que eles usam a palavra do Senhor, usam a Bíblia por seu entendimento próprio, né? E basta a gente, como sabemos o que está escrito na palavra do Senhor, assim, procurarmos agir da melhor maneira do entendimento bíblico, né? Era só isso.
E veja, a gente tem que cuidar muito porque a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode cair nesse erro de estar usando um trechinho só, torcendo a palavra para o nosso, né? Os próprios estudos bíblicos que eu citei aqui. A gente tem que ter muito cuidado com o uso da palavra de Deus. E lembrar também que quando a gente encontra pessoas que divergem do nosso pensamento, da nossa cosmovisão, da nossa interpretação, eu aprendi isso assim de maneira amarga, mas aprendi que num debate, quando a gente ganha um debate, a gente perde a pessoa. Então nunca esqueçam disso. Então ganhem sempre as pessoas pelo amor, conquistem o coração e depois ela vai estar com a mente aberta para entender o que a gente crê. Pode ser que mude, pode ser que não, mas aí a gente, se até Deus respeita as escolhas, nós também temos que respeitar. Não é? Sim, a última fala ali do Rodrigo. Uma pergunta, sai da lista. Pode falar. Pode comentar uma pergunta relevante aí, uma dúvida. Que o meu é só um comentário, que nem o senhor disse, no debate, a gente ganha o debate, mas perde o amigo. Uhum. Não é nem questão de debate, mas questão de a verdade é a verdade, né? Não tem como a gente... Aí a gente fica assim, a gente ama aquela pessoa e aceita às vezes, ou da forma que ela pensa, ou a gente tem... Eu penso que a gente tem que falar o que é, né? Veja, eu não falei... Eu fico imaginando João Batista vivendo a nossa época. Veja, eu não falei perder o amigo, porque o amigo às vezes a gente perde mesmo. Eu falei perder a pessoa para o evangelho. Às vezes a amizade a gente perde. O próprio Cristo disse que veio trazer a espada, né? Ele disse assim, eu vim trazer a espada. Então causa divisão de fato. O estilo de vida às vezes causa divisão, a maneira de crer causa divisão. De fato, a própria religião é a maior causa de violência no mundo inteiro. É a maior causa de violência. Então, eu preciso ter cuidado na maneira como eu exponho minhas crenças para que eu não afaste a pessoa do Cristo que me deu essas crenças. Entende? Então, às vezes, em nome da verdade doutrinária, eu afasto a pessoa da verdade que é a pessoa de Jesus. Eu nunca posso esquecer disso. Então, primeiro eu preciso amar as pessoas, aceitá-las de fato como elas são, e aí aos pouquinhos, através da minha vida e à medida que elas vão me permitindo falar, aí elas vão assimilando a minha crença e podem escolher se querem crer como eu ou não, ok? Mas eu tenho que tomar muito cuidado porque há um provérbio, que não bíblico, mas há um provérbio que diz assim, a honestidade sem bondade pode ser somente crueldade. Então, às vezes, você está dizendo a verdade, mas você está dizendo aquela verdade sem bondade nenhuma e você está sendo só cruel com aquela pessoa. É como, às vezes, você chega para uma criança, por exemplo, minhas filhas não acreditam em Papai Noel e o pequeno também não vai acreditar, mas, às vezes, você chega na casa de alguém ou é um sobrinho seu e foi criado com aquela ideia do Papai Noel, aí chega a véspera do Natal, tio, ai, eu vou ganhar um presente hoje à noite, você olha para o guri e diz, que é isso, guri? Papai Noel não existe. Pronto, você foi honesto? Foi honesto. Mas sem bondade nenhuma, a criança vai se debulhar em lágrimas e no próximo Natal você não vai ser convidado para aquela casa não, ok? Então é nesse aspecto que eu digo, não é nem de perder o amigo, porque a gente perde às vezes, perde, né? Kel, levantou a mão. Vamos lá para o último comentário, porque o nosso horário já avançou. Minha esposa sábia sempre fala que não é o que se diz, é como se diz. E eu tenho aprendido bastante sobre isso. A gente tem que ter muito carinho com as pessoas que cruzam o nosso caminho, porque eles têm
uma história de vida, às vezes 30 anos conhecendo aquele contexto, todo aquele cenário que não é nenhuma fala que você vai conseguir fazer e convencer. Que quem convence é o Espírito Santo, não é nem você. E às vezes você bate até com pessoas dentro da nossa comunidade, você bate naquela tecla várias vezes e a pessoa diz, ah, tá, beleza. E depois de um estalo, do nada lá, ela falava assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, miserável, eu falava isso o tempo todo para você e você não ouve, velho. Então são coisas que às vezes a gente não tem controle. A gente tem que ter amor, tem que ter carinho. E na hora que a pessoa tiver a dúvida, ela tem que lembrar de você. Porque se ela não lembrar de você, lembrar de outro, tem alguma coisa errada nessa história. Tá bom. Meus queridos, excelentes participações. Nós vamos encerrar por conta do nosso tempo. Eu gostei muito da nossa conversa de hoje. Não pense, sob hipótese alguma, que foi alguma enrolação de conteúdo. Não foi. Eu precisava ouvir mais vocês, inclusive para saber as linhas futuras que seguiremos em alguns temas, sentir as impressões de vocês. E algumas aulas, como professor, todo professor faz, algumas serão mais expositivas, outras serão mais conversacionais, assim como nós fizemos. Às vezes eu vou convidar, porque essa tecnologia do Zoom nos permite, eu vou convidar alguém de fora, a autoridade em determinado assunto, para nos falar também, certo? Então nós vamos variando assim, diante dos nossos temas que estão aí para frente. Mas eu estou muito feliz de vocês estarem participando. Lamento que outras pessoas não tenham entrado. Alguns, de fato, não puderam. Outros não vão poder. Mas a gente segue a vida. E eu fico feliz quando a sala é menor, porque eu consigo ver todos vocês aqui na minha tela. As reações e tudo. É melhor para acompanhar do que ter 70 pessoas aqui. E eu não consigo ver quase ninguém. Tá bom? Deixa eu só ver alguma coisa no chat aqui. A internet caiu, coitado da Juliana. E o pastor pode mandar os slides da terça? Posso sim, vou mandar. E essa aula aqui vai ficar gravada. Eu não sei depois como é que a pessoa acessa isso aqui, mas eu vou descobrir e a gente resolve isso e passa. Eu estou aprendendo junto com vocês esse negócio aqui. Tá bom? Eu vou pedir então que a gente termine com uma oração. Vou pedir que o Emerson Ibrahim nos despeça em oração, por favor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, bondoso Senhor, Cristo Jesus que nos céus habita, se faz presente em nosso meio, em nosso coração. Nesse exato momento estamos aqui para agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada momento de entendermos e aprendermos um pouco mais da sua santa e boa palavra, Pai. Amém. Pedimos também que o Senhor derrame cada vez mais o poder do seu divino Espírito Santo sobre a vida do pastor, para que ele venha cada vez mais ter condições e oportunidades, Pai, de assim estar disseminando a sua santa e boa palavra. Ser com todos que estão aqui nessa sala, para assim, usado, continua trabalhando na vida deles de forma geral, na vida de todos nós. Nos dá uma ótima noite de descanso. E tudo isso que Deus te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. 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 Queridos, uma boa noite. Deus abençoe você, lhe proteja, lhe guarde e aumente a sua fé diariamente. Okay? Dá uma mãozinha, tá, pastor? Tá bom, Lúcia. Para aqueles que estão acompanhando por aí, aos domingos nós temos a live pelo meu Facebook, tá bom? O tema é o reino, contagie-se, a gente tem trabalhado o tema do reino de Deus. E às quartas-feiras temos temas escatológicos, esse último eu fiz, tá? A live está lá gravada no meu Face. E a próxima quarta eu creio que não serei eu, fiz uma escala de pregadores, mas o tema é excelente, que é a abertura dos 7 selos. Então fica de olho aí nas propagandas, tá bom? Pastor, só para antes de terminar, para não ficar te abusando toda hora, quando o senhor colocar o link, aí o senhor bota a senha, por causa que eu acesso de outro aparelho, entendeu? Ok, sem problema. Boa lembrança, Eduardo Emerson. Boa lembrança. Obrigadão, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigado, até mais. Boa noite. Bom descanso, boa semana.
Boa semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Estamos tudo perdido, né? Eu estou perdida. Para mim vai ser segunda-feira ainda, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.